Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Teu filho tem sido canal de bênção às nossas vidas, instrumentos do Senhor para nos abençoar. Guarde a sua vida, guarde o seu ministério, guarde a sua família, ó Pai, que ele seja guardado pelo Senhor. E que o Senhor continue a usá-lo, ó Pai, com poder, graça e sabedoria. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos, fala conosco, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz através do teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse dia, por essa tão importante campanha que estamos fazendo. E eu sei que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6. É o último versículo do último livro, do último capítulo do Antigo Testamento. Um versículo antes das páginas brancas da sua Bíblia. Fácil de achar, né? Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Como eu queria que essa igreja tivesse lotada como ela fica quando tem campanha de milagre, prosperidade, essa parada toda aí. A campanha mais importante de todas é hoje, irmão, família. É a sua família na presença de Deus. Estou falando assim porque eu sei que é gravado, é para você ver mesmo, você que não vem. Amém? Malaquias 4, verso 6. Irmãos, eu louvo a Deus da Bíblia ter colocado, desse texto ter ficado, na verdade, como o último texto do Antigo Testamento. Porque é extremamente importante esse texto. Olha o que diz aí, ó. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida de maldição. Olha, Malaquias não se resume a dízimo e oferta. Infelizmente, nas nossas igrejas, a mentalidade que a gente tem quando fala de Malaquias, você cita o profeta Malaquias e o irmão já leva a mão no bolso. É dízimo ou oferta. E Malaquias é um profeta que fala muito mais de família do que de dinheiro. Malaquias é um profeta que vai entrar nas coisas mais pesadas da família de Israel. Para você ter uma ideia, o livro inteiro de Malaquias consta 4 terríveis maldições. No capítulo 1 você tem uma maldição de um culto sem alma e sem verdade. O profeta diz assim: vocês me oferecem pão profanado no altar e ainda me perguntam, em que te havemos profanado? Ou seja, um culto prestado de qualquer jeito. Um culto que se presta como se fosse uma religião a mais no catálogo de deuses. Aí no 2º capítulo tem talvez a pior de todas as maldições do livro, que é a maldição dos falsos profetas. Onde Deus fala, agora é com vocês, sacerdotes e falsos profetas. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Agora olha para mim. Se um falso profeta diz que você vai prosperar, você vai perder tudo, porque Deus amaldiçoa a bênção dele, imagina. E no capítulo 2, Deus ainda vai mais longe, Deus fala, sabe por que eu estou irado com vocês? Porque vocês abandonaram a mulher da sua mocidade, aquela que tinha aliança. Aí vem o capítulo 3, da maldição monetária, dízimos e ofertas cujo coração tenta roubar a Deus, não apenas não dando, mas dando com o intuito de manipular o sagrado. E fecha com esse capítulo, a maldição familiar. Se os corações dos pais não tiverem convertidos aos filhos, e os dos filhos não estiverem convertidos aos pais, a terra é ferida de maldição. Nós estamos vivendo isso aqui hoje. Nós vivemos uma terra de pais e filhos cujos corações estão distantes. E porque os corações estão distantes, a gente vive hoje esse vazio monstruoso na sociedade. Temos uma sociedade cujas palavras equilíbrio, respeito, carinho, afeto são palavras manipuladas, tendenciosas. Vivemos numa sociedade que abandonou o autoconceito de um coração convertido entre pais e filhos. Em outras palavras, se você quer ver a bênção de Deus na sua igreja, no seu movimento familiar, isso começa na mesa, começa na cama, começa no ambiente familiar. Se a sua casa for um altar, onde você estiver, Deus estará. Começa em casa. Deu para entender? É para você compreender bem o que esse texto quer dizer. Eu estava lendo esses dias um livro, o autor fala que nos Estados Unidos, um pai tinha uma fazenda muito grande e uma grande empresa de bebida chegou no lugar e tentou se estabelecer comprando todos os terrenos ao redor. E quando chegou no dele, ele não vendia de jeito nenhum. Os caras dobraram a oferta, ele não vendia, triplicaram a oferta e ele não vendia, até que um dia um homem mais alto do escalão da empresa de bebida foi lá. Colocou ele contra a parede e disse, eu quero pelo menos um motivo, porque não é possível
não conseguimos te comprar, te dobrar, triplicamos a primeira oferta e você não vendeu. Qual é o motivo? Ele disse, você quer 1, eu vou te dar 7. Eu tenho 7 motivos para não permitir bebidas alcoólicas na região onde eu moro. 4 filhas e 3 filhos. 7 motivos para não querer que as drogas invadam meu lar. 7 motivos para não querer que a minha família seja destruída. Enquanto eu estiver aqui, a graça de Deus vai estar no ambiente. Até a geografia ao meu redor vai testificar que a minha família e os meus filhos foram feitos para a glória de Deus. É você quem define o futuro dos seus filhos. Um dos maiores problemas da igreja hoje é delegar a responsabilidade e irresponsabilidade, na verdade, de muitos pais. É acreditar que educar os filhos é um problema da escola com a professora ou das tias da igreja. Daí o diminutivo monstruoso do cultinho para as criancinhas no finalzinho do cultinho. É monstruoso. Quem educa filhos são pais e mães. Na igreja eles vêm só para aprender de uma graça que já experimentam em casa. Se o que eles aprenderem aqui for a consequência oficial do que está na sua casa, eles vão entender não como uma dicotomia, mas com uma certeza tremenda. O que eu estou aprendendo aqui na igreja é o que eu já estou vendo na minha família, nos meus pais, na minha casa. O século XXI é um século fortemente marcado pela pluralidade. Você tem muitas vias, muitas ideias, muitas perguntas e poucas certezas. E a família começa a crescer nesse fogo cruzado. Nós estamos hoje caminhando nessa estrada repleta de perigos, ouvindo vozes por todos os lados e tendo à frente um monte de bifurcações. Aí a gente não sabe direito o que fazer. Tem pais desesperados sem saber como é que fazem com os filhos hoje, a tal ponto dessa, vamos dizer, dessa crise da família ter entrado num nível tão profundo nas famílias hoje, de que muitos casais abrem mão da maternidade, da paternidade, da filiação. Nós temos hoje casais que preferem o cachorro do que o filho. Esses dias eu estava lendo uma revista que já tem hotel 5 estrelas para cachorro. Tem gente que gasta milhares de dólares com rações para cachorro e não consegue dar uma oferta para ajudar as crianças, por exemplo, no Brasil. Não precisa nem na África, não. É ou não é? Nós vivemos uma época onde se superestima coisas, subestima gente. Eu não sou contra você criar um cachorrinho, não. Fica em paz, pode criar à vontade. O problema é tentar substituir isso como lugar do filho. É você fazer a síndrome do criador e querer gerar a sua imagem e semelhança um animalzinho que não te dá trabalho. É chamado aqui hoje, de uma forma muito forte, através da palavra, que nós tenhamos responsabilidade suficiente para não apenas colocar filhos no mundo, mas colocá-los de pé quando a vida os jogar no chão. Você não foi chamado apenas para gerar filhos, na irresponsabilidade de encher a terra. Você foi chamado para gerar filhos para a glória de Deus. Filhos que façam diferença na história. Filhos que sejam uma bênção para esse mundo. Amém, irmãos? Porque olha para mim, do jeito que a sociedade está hoje, não dá mais para mudar. Agora a gente só consegue mudar na próxima geração. É investindo nas crianças, é trabalhando nesse potencial. Não dá para consertar isso aqui. Graças a Deus que a gente não tem mais como voltar e mudar o começo, mas dá para mudar o final, porque se o Espírito está em nós, a gente projeta a esperança. Deu para entender? Criar filhos, irmão, não é tarefa fácil, principalmente numa época marcada pela ditadura do filho único que a gente tem hoje. Não é fácil criar filhos numa época de crianças tão mimadas. Nós estamos gerando pequenos monstrinhos. Eu fico imaginando a geração do meu filho quando chegar na minha idade hoje, vai ser terrível. Uma geração profundamente mimada, que não sabe ouvir a palavrinha não. Uma geração de 5 anos mandando em pais e mães. Uma geração que não conhece a palavra limite, que faz o que quer. E por não conhecer os limites, quando ela crescer, vai bater o pezinho para tudo e para todos. Vocês vão ver, se Deus não tiver misericórdia, o número avassalador de divórcios que nós teremos, de profissionais meia boca que nós teremos, de igrejas estranhas que nós teremos, por causa de uma geração abobalhada, que cresceu achando que o universo gira em torno ao redor deles. Sabe por que eu louvo a Deus pela Bíblia? A Bíblia mostra Maria, uma mulher que cria Jesus. Olha para mim. Ela não criou Jesus, um menino mimado, para ser feliz. Se ela criasse Jesus para ser feliz, ela criaria ele para fugir da cruz. Ela cria ele para ser justo. E quando a cruz chega, ele assume. Porque ele teve uma mãe que o educou nos caminhos da glória. Para a glória de Deus, ele foi o filho que foi. Antes de Deus fazer alguma coisa grande no mundo, ele levanta uma mãe. Deus levanta sempre um pai, sempre uma mãe, capaz de fazer alguma coisa grande na história.
Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje é que a gente saia daqui com um compromisso assumido perante Deus e perante a igreja, de que nós vamos fazer os nossos filhos honrarem o nome dessa igreja, Catedral da Família. Família abençoada, honrada, com filhos criados para a glória de Deus. Amém. Eu quero sugerir algumas decisões a serem tomadas, para que as famílias possam criar filhos para a glória de Deus. Pode ser? Então eu vou falar, se você quiser, você repete depois. Mas isso aqui são decisões, são resoluções, melhor ainda. Decisões tomadas com consciência, racionais. Decisões que eu tomo não apenas para dizer que eu vou sair daqui num ativismo religioso, gritando frases gospel, abracadabra de crente. São resoluções tomadas, decisões sérias, que eu tomo com consciência, que eu sei que eu vou fazer. São decisões que eu escrevi aqui tomando para a minha família. E se você quiser, pode ser para a sua. Mas a primeira decisão que eu quero aqui hoje é que na minha família, Deus estará acima das pessoas. Você crê nisso? Você consegue dizer isso? Na minha família, Deus estará acima das pessoas. Parece uma coisa simples, mas não é não. A gente faz de tudo para que Deus seja coadjuvante da nossa história. Você quer ver uma coisa? Deus vai estar profundamente presente na sua casa quando o diagnóstico for de crise, quando for problema, quando tiver doença, quando falharem os processos, quando os sonhos derem errado. Aí você grita por Deus, aí chora, aí pergunta, aí vem para a campanha de oração, começa lá na oração de Davi, termina na vigília da sexta-feira antecedente à ceia. É crente, que misericórdia. Aí no dia que a situação fica apertada, a coisa fica complicada, você clama. Só que quando vem a alegria, a misericórdia, o milagre, a prosperidade, o que é que o crente faz? Vaza para a fazenda, vai para a roça. Falta no culto, não vem na escola dominical, vem de vez em quando para dizer que está vivo, confundir igreja com restaurante divino, jantar uma vez por mês com Jesus na ceia. É assim, né, que a gente faz. Como é importante a gente definir aqui hoje, na minha família, Deus estará acima das pessoas. Eu quero que isso seja muito sério para você. Escuta isso aqui, no mundo nós temos Deus, pessoas e coisas. Nós vivemos numa sociedade hoje que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. E o nosso chamado como crente qual é? Adorar a Deus, amar as pessoas para usar as coisas. É o contrário. Só que nós vivemos numa sociedade que vai usando pessoas a seu bel prazer, desprezando Deus e amando cada vez mais coisas. Eu não sei onde é que essa sociedade vai chegar com tanta coisa. É tanta coisa que a gente não consegue mais enxergar pessoas, sufocados num labirinto de ausências. A gente procura gente, mas não acha, porque tem muito barulho, muito movimento, muita sacola, muita bagagem. Consumistas ao extremo. Tem uma coisa que me deixa preocupado hoje. Preocupado não é nem a palavra, é encucado mesmo. Como é que o povo fala tanto de crise? É crise para todo lado, é crise da Petrobras, é Dilma, é crise, é crise, é crise. Mas os shoppings estão lotados de gente com sacola para cima e para baixo. Que crise é essa, irmão? Eu desafio você aí no shopping agora e ele estiver vazio. Está lotado, inclusive, de crente que não veio. Real, não é? Que crise é essa? De onde vem essa crise? A crise se tornou na tragédia otimista brasileira. É o jeito que eu tenho de driblar meu próprio ego, para dizer para todo mundo, está todo mundo nivelado por baixo, quando está todo mundo sonhando com um monte de coisas. E quanto mais coisas a gente tem, menos visão a gente possui. Deus nos chamou para ter uma novidade de vida. E a novidade de vida não é ser engolado por uma cultura que nos faz consumir, mas pela glória de Deus que existe em nós para viver. Não é para possuir, é para ser. Isso aqui é muito sério. A família pós-moderna, ela tem valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. A gente vive numa sociedade que valoriza o ter e não aquilo que você é. Uma sociedade que se prostra diante de Mamon e esquece do Deus verdadeiro. A palavra Mamon vem do aramaico, a mesma raiz da palavra amém. O que sugere que só diante de Deus ou do dinheiro você se prostra. Porque um dos dois vai dar o amém da sua vida. Tomara que seja Deus que dê o amém da sua história. Porque se for o dinheiro, você vai ser controlado por ele. Quem é que manda na sua vida aqui hoje? Quem é o Senhor da sua casa, da sua família? Não passa pela sua carteira, não passa pela conta bancária. Todas essas coisas vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Deus estiver na sua vida, pode cair tudo, você permanece de pé, porque a graça de Deus é suficiente para viver. A minha graça te basta. Escuta isso aqui, se na sua casa
as coisas forem mais valiosas do que as pessoas, Deus, que é a suprema pessoa, vai ficar relegado a um segundo plano, vai ser buscado na medida em que satisfizer desejos egoístas. Sabe o que é isso aqui? É gente que faz o mesmo caminho do filho pródigo. Ele olha para as coisas e esquece do pai. Aí sai e perde tudo. Quando volta, lembra que tem pai e aí ganha as coisas de volta. Ou seja, não adianta, coisas vêm e vão, o que você não pode perder é o pai. Porque a casa só faz sentido se você tem pai. Porque se você tem pai, reconhece o outro como irmão. Agora, se você não tem pai, não reconhece o outro como irmão, nem se reconhece como filho, o problema é você. Você está sem identidade, não sabe quem é, se perdeu no labirinto da própria alma. Quanta gente perdida hoje sem saber se definir. Se Deus estiver acima das pessoas na sua casa, você será abençoado, porque Deus será a pessoa suprema na sua família. Agostinho tem uma frase que eu gosto demais, e é perigosa até, porque olha a frase de Santo Agostinho, ele diz: ame a Deus e faça o que quiser. É verdade. Não há proibição nenhuma, porque se você amar a Deus, tudo o que você fizer vai ser feito para a glória de Deus. É por isso que Jesus chega para Pedro e fala: tu me amas? Eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Te amo, então cuida das minhas ovelhas. Olha o que Jesus está dizendo: faça as coisas na igreja dentro do contexto do amor que tem por mim, porque se você fizer isso porque me ama, isso não vai ser um peso, vai ser um privilégio para você. Se você criar os filhos para a glória de Deus, vai criar porque ama a Deus e quer gerar no coração dos seus filhos o mesmo amor que Ele tem. Em outras palavras, quando você tem um filho que é criado para a glória de Deus, você cria ele para amar a Deus e as pessoas. E quando isso acontece, você cria um filho com a mentalidade da palavra. E essa mentalidade da palavra não tem preconceito com ninguém, não odeia ninguém, não inveja ninguém, não faz calúnia com ninguém, porque é um ser que está encharcado da glória e da palavra de Deus. Criar filhos para a glória de Deus não significa criar filhos para serem famosos nos púlpitos das igrejas. Não significa que eu vou criar meu filho como um robozinho sagrado, fazendo tudo que eu faço. Tem um monte de irmão que chega para mim e fala: seu filho vai ser igual ao senhor, não é, pastor? Eu falo: se for, amém. Se não, eu quero que ele seja um homem. Se ele for um homem honesto e honrar, amém. É um filho meu para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque vocação não é hereditária. O meu chamado é meu. Se Deus chamar meu filho, amém. Se não, amém do mesmo jeito. O chamado é meu. E eu sou homem para criar meu filho, para ser homem para a glória de Deus. Cuidado com a mentalidade que a gente tem de achar que tudo que é para a glória de Deus é o que está do púlpito para cima. Nem sempre. Às vezes o que está do púlpito para cima é um problema. O tremendo é quando você consegue descer daqui e ainda se manter ungido. A mesma graça, a mesma glória, o mesmo homem, a mesma espiritualidade que há no púlpito, há no altar da sua casa. Filhos criados para a glória de Deus. Se Deus for o centro da sua casa, ela vai ser uma antecipação diária do céu. Sabe o que é ser cristão? Não é você morrer e ir para o céu. É você ir para o céu antes de morrer. É você experimentar todos os dias a realidade celeste na sua casa. É o mundo saber que o Deus que habita em você é verdade para além da sua boca. Não é uma coisa de culto, das 7 às 9, depois desliga e entra no stand-by divino. É uma realidade, uma presença constante, uma certeza feliz, que viaja comigo, que anda comigo, que dorme comigo, que visita o meu quarto, que está comigo na madrugada da crise, mas também no dia da festa. É o Deus da sexta, do sábado e do domingo. Em todo o tempo são alvos os vestidos e nunca falta o óleo sobre a minha cabeça. Uma glória que não cessa. Paulo diz isso aos Efésios, quando ele diz: enchei-vos do Espírito. E o termo no original grego, enchei-vos ali, está num constante, num presente contínuo. Você faz isso o tempo todo. O verbo grego tem um tempo chamado aoristo, que é um tempo quando você faz de uma vez. Quando Jesus diz: enchei essas talhas de água, é para você ir lá encher e acabou, não precisa fazer de novo. Já o caso de Paulo é diferente. Ele usa o verbo no constante ativo, dizendo: enchei sempre. É todo dia. Você tem que se encher do Espírito todos os dias, porque você tem um vazamento chamado pecado. Se todo dia você for cheio da presença de Deus, do aroma da glória de Deus, seus filhos vão perceber a glória de Deus em casa. Quantos pais que chegam, procuram os pastores e dizem: mas eu criei meu filho na igreja e meu filho desviou. Sabe por quê? Tem filho que ele vê uma religiosidade que só existe aqui dentro. Ele vê uma mentira teológica todos os dias. E o maior sonho da vida dele é completar 18 anos para vazar daqui. Porque ninguém consegue viver tanto tempo sufocado na mentira. Mas se isso for uma verdade na sua casa, seu filho vai ansiar pelo dia de encontrar com aquele que é pai acima de todos os pais, com aquele que está acima de todo mundo. Mantenha hoje aqui uma verdade na sua vida em casa, porque é isso que vai gerar um filho para a glória de Deus. Deu para entender?
na minha família, Deus estará acima das pessoas. Segunda resolução que eu coloquei aqui, ó, na minha família, meu cônjuge estará acima dos meus filhos. Tem coragem para fazer isso? Na minha família, já diminuiu bastante, né? Meu cônjuge estará acima dos meus filhos. Você consegue? Olha o que eu coloquei aqui, ó. O índice de divórcio cresce espantosamente no Brasil. Irmãos, se você pegar hoje as mais recentes estatísticas de divórcio no Brasil, é um negócio alarmante, é assustador. A crise de divórcios nesse país é gigantesca. Enquanto as festas de casamento ficam cada vez mais longas, os casamentos ficam cada vez mais curtos. Sabe o que é pior ainda? Eu fico observando que existe uma guerrinha estabelecida entre o casal e o filho. Parece que o filho se torna um corpo estranho no ambiente do lar. Uma vez que ele entra, toma relação de tudo e nada mais faz sentido. Até o amor, que era prolongamento de um para o outro, fica quebrado, fragmentado. O filho não é mais filho, é um pequeno imperador que entra e destrói a história. Olha que coisa esquisita, quando o assunto é criação de filhos, um dos grandes erros que se comete é colocar os filhos acima do cônjuge. Muitos casais transferem o sentimento que devem dedicar ao cônjuge para os filhos, e com isso fragiliza a relação e ainda afeta profundamente a vida do filho. Eu me lembro uns tempos atrás que meu filho falou alguma coisa em casa, e acho que ele gritou com a minha esposa, não lembro bem, eu sei que eu chamei ele no canto, falei, senta aqui. Ela é sua mãe, mas antes de qualquer coisa, ela é minha mulher, e ninguém grita com a minha mulher. Nunca mais você vai gritar com a minha mulher. Ponto. Porque antes dela ser mãe dele, ela é minha esposa, e ninguém grita com a minha esposa. E isso ele já aprendeu. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quantos casais que viram uma guerra porque super protegem um filho em torno do outro, ou pior ainda, desautorizam o cônjuge na frente do filho. Sabe aquela coisa do pai fala, não, e chora para a mamãe fala, não, a mamãe falou que pode. Aí você abre uma fenda violenta numa coisa chamada autoridade. E quando essa fenda se abre, pode esquecer, todo o prédio vai cair. Guarda no seu coração o que eu estou dizendo aqui hoje, como homem de Deus nesse púlpito. Coloque hoje, em nome de Jesus, o seu cônjuge acima dos seus filhos. É fundamental isso. O maior presente que os pais podem dar aos filhos, sabe qual é? O amor um pelo outro. Teve um psicólogo nos Estados Unidos que disse o seguinte, em mais de 40 anos de profissão, estou para ver ainda um filho emocionalmente doente numa família cujo amor pelos filhos é só um prolongamento do amor dos pais um pelo outro. 40 anos de profissão, nunca vi um filho ficar doente porque viu os pais se amarem. Só que eu conheço muitos e muitos casais que cresceram vendo a ausência de qualquer relação de carinho entre os pais. Por exemplo, eu conheço casais cujo a filha nunca viu, nem de longe, o pai sequer segurar na mão da mãe, dar um beijo na mãe, qualquer palavra de carinho. E esses dias eu estava lendo um livro onde o pastor disse que um gesto de carinho do pastor com a sua esposa em público vale mais do que 100 sermões. Os filhos veem, aprendem pela visão, pelo exemplo. A palavra fala, mas o exemplo arrasta. Como é bom quando o seu filho vê que você ama a sua esposa, a protege, a cuida. Você ama seu esposo, protege ele, cuida dele. A sua casa é um ambiente de amor. O filho vai querer reproduzir o processo. Eu tenho um amigo que foi dar uma palestra para um grupo de adolescentes, de 1.300 adolescentes. Esse é o legal de você catalogar, eles eram por inscrição, 1.300 adolescentes inscritos, e ele fez a pergunta, qual de vocês que casando hoje, gostaria que o seu casamento fosse igual ao dos seus pais? 2 responderam sim, e um era a filha dele. Imagina, só 2 e uma era a filha dele. O que para ele foi um alívio, né? Agora imagine, irmão. Você tem 1.299 crianças que não querem reproduzir o padrão dos pais. Você tem uma fenda na cultura. Você tem uma geração de crianças tentando fugir do que vem em casa. Você tem uma maldição do lar. Você quer que a sua casa seja uma bênção, a sua família seja extraordinária? Amem-se um ao outro. Quanto mais vocês se amarem, mais a atmosfera do amor vai entrar em casa. E a Bíblia define Deus como amor. Deus é amor. Se você se ama, Deus está na sua casa.
A receita da tragédia familiar é a predileção dos filhos. Ou seja, Rebeca com Jacó, lembra disso? Isaac com Ismael. É quando o cônjuge desautoriza o filho, quando abre uma brecha mortal, quando o cônjuge não vem primeiro, quando tudo quanto é coisa funciona, mas o cônjuge não está inserido no processo. Sabe qual é o grande problema disso aqui? Você gera o que a gente chama de descentralização. O indivíduo que fica no centro da família é quem não tem condições nem sequer de cuidar de si mesmo. É a criança, centralizada na família o tempo todo. Eu fiquei sabendo de uma mãe, por exemplo, que não conseguia colocar o filho para dormir de jeito nenhum, até que ela teve que inventar um chamado caminho de bolacha. Quebrava um monte de biscoito e ia fazendo um caminho até a cama, que é para o menino ir comendo até chegar lá. Ou seja, o que ela ensina nada mais é do que um pequeno processo de chantagem. Sabe o que é pior? Vou dizer uma coisa que talvez te assuste. A gente fica sentado no banco reclamando da corrupção em Brasília, mas a gente educa nossos filhos para isso. Faz isso que você vai ganhar isso. E ele já cresce com a mentalidade de que fazendo, ainda que não seja certo, ele vai ganhar. A gente já cria um pequeno corrupto. A igreja pode mudar o país. Na igreja pode haver o crescimento de políticos honestos, de homens tremendos, mulheres extraordinárias, que crescem aqui, sentindo moral, verdade, alegria, paz, fruto do Espírito, sensibilidade, não vão se vender, não vão se corromper, porque cresceram vendo o que é bom. Nosso problema é que nós temos uma geração de crentes ruins. São profissionais ruins, gente complicada, estranha, mal feita, meninos da fé. Qualquer coisinha de WhatsApp, ele já fica desesperado, achando que Jesus vai voltar ontem, ele não foi. Você já viu isso? Gente sem raciocínio, sem mentalidade, uma fé frágil, parece um terreno minado. Fortaleça a sua fé hoje, na palavra. Quanto mais você estiver fortalecido na palavra, mais a glória de Deus se manifestará na sua casa e filhos melhores surgirão na sua família. Invista nos seus filhos hoje. Terceiro, olha o que eu coloquei aqui, na minha família, meus filhos estarão acima dos meus amigos. Imagina, você consegue dizer isso? Na minha família, meus filhos estarão acima dos meus amigos. O pior que o que tem de gente que tem amigos acima dos filhos não está escrito. É aquele marido que consegue ouvir o desabafo do cara o dia inteiro. Aí ele chega em casa, o filho fala: pai, eu quero falar com o senhor. Não, que eu passei o dia todo ouvindo o cara falar. O amigo fica acima do filho. Muitos pais hoje vivem ocupados demais, correndo demais, dedicando tempo demais aos amigos, até à igreja, mas já não tem tempo para os seus filhos. E eu vou dizer uma coisa com todas as letras aqui nesse púlpito hoje. Do ponto de vista da Bíblia, Deus vem primeiro, a sua família depois, e depois vem a igreja. Sua família vem primeiro. Coloca isso no seu coração, sua família vem primeiro. Você quer prestar um culto tremendo para Deus? Arruma as coisas na sua casa. Sua família vem primeiro, depois vem a igreja. Porque tem gente que é extraordinário na igreja, mas monstruoso em casa. Você lembra de Naamã? Naamã, um general sírio que todo mundo conhece, que tem fama, tem mídia. Era o cara, saía na rua, todo mundo queria postar uma foto com ele no Face. Saía com aquelas roupas bonitas e tal. Só que aí a Bíblia diz que ele tirou a sua roupa onde? Em casa. Quando ele tirou a roupa em casa, a menina viu. Menina judia, que tinha sido levada cativa. Quando ela viu, ela falou: se o senhor conhecesse o profeta e o Deus de Israel. Quando ele vai conhecer o profeta, ele vai com um grupo de soldados dele, a guarda pessoal, e eles vão lá e eles convencem ele a tirar a farda e mergulhar no rio. Olha que incrível! A Bíblia deixa nas entrelinhas um detalhe espetacular. Naamã conseguiu tirar as suas vestes em casa e no trabalho, porque são nos dois lugares onde as nossas máscaras caem. Em casa e no trabalho. Lá não dá para fingir. O tempo, a convivência vai mostrar quem você é. Casamento não muda ninguém, irmão, só tira a máscara. É bom você guardar isso no seu coração. Olha que coisa impressionante. Alguns pais tentam compensar a ausência, sabe com o quê? Com presentes. A pequena chantagem emocional. Só que nossos filhos não precisam tanto de presentes, precisam de presença. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso da sua casa. Quantos pais que nós temos que são extraordinários no mundo dos negócios, celebrados, aplaudidos, saem nas revistas, mas são odiados pelos filhos. Nos Estados Unidos, um menino disse para o seu psicólogo: se o senhor soubesse como é o clima lá em casa, entenderia porque eu sou tão doente.
Absalão não queria um rei extraordinário. Absalão não queria um cara capaz de destruir um gigante com uma pedra. Absalão não queria um homem capaz de arrancar 200 prepúcios e levar para casar com uma mulher. Absalão queria um pai e não teve. Olha para mim, seu filho não quer um dinheiro, um empresário extraordinário e celebrado. Ele quer você, o pai, na casa, para olhar com ele e andar com ele. Ele quer o pai, quer a mãe, a presença, estar junto. Às vezes, irmão, é uma coisa tão pequena, tão simples, não precisa ser nada extraordinário, você não precisa fugir do emprego, são coisas simples. Eu tenho viajado para esse Brasil inteiro, mas uma coisa eu tenho feito, quebra as agendas, não emendo agenda nenhuma, que é para pelo menos um ou 2 dias eu estar em casa para botar meu filho para dormir, e eu vou lá com ele, leio um texto bíblico e oro com ele. Esse pequeno momento tem gerado entre nós uma espiritualidade profunda, porque Deus não é aquela coisa gigantesca, Ele está no pequeno também. É preciso desenvolver a mentalidade de que na sua família, seus filhos estarão acima dos seus amigos. Nossos filhos são nosso maior tesouro, irmãos. Eles são herança de Deus. Enganam-se os pais que pensam que a melhor coisa que podem fazer pelos filhos é deixar uma rica herança financeira. Muitas vezes as riquezas materiais vão ser motivos de contenda na hora da distribuição da herança. Sabe qual é o maior legado que você pode deixar para o seu filho? O seu exemplo, a sua amizade, a sua dedicação, a disciplina no caminho de Deus. Mais do que dinheiro, seu filho precisa de você. Eu fiquei sabendo de um menininho que juntou um monte de moedinha, um sacolinho assim de moeda. E quando o pai chegou do trabalho de noite, ele encostou no pai e falou: pai, quanto custa 1 hora do seu tempo no serviço? O pai fez os cálculos, custa tanto. Toma, pai, comparando 1 hora do seu tempo, preciso conversar com o senhor. Tem pais e mães que só entendem a base do dinheiro. Nós estamos vivendo numa sociedade que é engolida pela prosperidade, a obsessão do sucesso, ao custo da destruição das casas, de filhos mutilados. O menino nem cresce direito, sabe nem segurar a mamadeira, já está relegado às creches da vida, porque o pai é um unibanco existencial, trabalha 30 horas, a mãe trabalha mais 24, não vem, não se conhece, nem olha para os filhos, relegados às creches da vida, crescem espremido entre as agendas apertadas, síndrome das agendas lotadas. Aí o filho cresce um rebelde monstruoso, porque não tem amor, também não sabe amar, e o pai vem para a igreja correndo com a mão na cabeça e diz: mas Deus, por quê? E Deus fala: você pergunta para mim? Olha na sua carteira. Quanto vale a vida do seu filho? Aliás, você sabe onde seu filho está agora, irmão? Você sabe com quem seus filhos estão agora? Você sabe com quem sua menina está agora, irmão? Sabe aqueles pais que vivem profundamente iludidos, extremamente iludidos? Sabe aquela pessoa completamente alienada e fala: meu filho é um santo. Você abre o Facebook do filho, o menino tem 15 passagens na polícia. Gente completamente alienada, distorcida, não faz ideia de quem é o filho, quem são os amigos do filho, qual é a família, não faz ideia de quem seja. Há pais que tudo que eles veem são a nuca do filho, porque ele sai, o filho está no computador, ele volta, está no computador. Eu tenho um livro que eu comprei esses dias no aeroporto, muito interessante, que conta de uma mãe canadense, que ela chamou os 3 filhos, fizeram um pacto de ficarem 6 meses sem qualquer conexão de internet. Imagina, desligados, desconectados. O nome do livro é O Inverno da Nossa Desconexão. E ela conta a história que no primeiro momento foi desesperador. Eles redescobriram como é que fala um com o outro. O que faz no tempo vazio. Os dedos ficam numa crise, eles dizem que era comum ver os dedos mexer sozinho, parece que tem vida própria o dedo. Até que foram descobrindo como é bom sentar e conversar novamente, como é bom assistirem um filme juntos, como é bom comer pipoca juntos, como é bom ouvir a voz do outro no retorno. Não precisar ser escravo da tecnologia, não precisar ser avançado por todo mundo, voltar a conversar. Igual uma pousada no Rio de Janeiro colocou lá: não temos Wi-Fi, conversem como antigamente. Quanta gente que está tão conectada, tão plugada, que perdeu a conexão com a realidade, vive na atmosfera, na estratosfera das tecnologias, mas não tem mais o pé no chão. E sabe o que mais me encanta? É que esse povo se acha super avançado. Irmão, Deus deu para Moisés os 10 mandamentos escrevendo no dedo numa pedra. Do tablete ao tablet é Deus quem manda em tudo. Ele ainda é mais avançado que qualquer tecnologia que você possa imaginar. Ele está em tudo, em todos os tempos, em qualquer lugar. Ninguém ultrapassa a mente soberana de Deus. Um dos maiores erros
que os pais podem cometer é gastar tempo demais com os amigos, mas não ter tempo para os filhos. Pais que agem assim constroem na mente dos seus filhos a diabólica ideia de que eles são indesejados. O diabo trabalha com isso, maquina na mente. Você não é ninguém, nem seu pai se importa com você. Tem pais que eles vivem desesperados, fazendo de tudo para projetar o filho numa série de coisas. É igual eu vi esses dias um pai com uma garotinha, linda garotinha, só porque a garotinha tem síndrome de Down, que não é uma doença. Guarde isso. Tem muita gente com uma série é terrível o preconceito dos pais. E os pais fazem de tudo para esconder a menina como se ela fosse um monstro, que não é. Que era infinitamente mais linda do que o coração monstruoso dos pais. Quero que você guarde uma coisa no seu coração aqui hoje. Você foi levantado por Deus como pai para proteger seu filho, para amar seu filho, para gerar no coração dele um amor tão grande, que ele saiba que esse amor, se vem de você, só pode emanar de Deus, de tão grande que é. E ele vai automaticamente, olhando para você, contemplar a glória de Deus, você como reflexo, espelho e ressonância do sagrado. Esse filho vai amar a Deus. Você que é pai, guarda o que eu vou dizer, porque isso aqui é muito sério. Para você que é pai, você chega, traz seu filho para a igreja todo culto. Seu filho chega aqui, ele escuta o pregador, o cantor, o pastor dizer que Deus é pai. Se você é um pai complicado, truculento, violento, difícil de se lidar, que arrebenta com a esposa, esse seu filho provavelmente vai odiar Deus, porque ele vai projetar um alargamento do seu ser, ele vai dizer, se Deus é pai e o meu é terrível, como tem envolvimento com um pai desse? Agora, se você é um pai protetor, perto do seu filho, que seu filho ama, é o herói do seu filho, ele vai amar Deus, porque ele vai dizer, Deus deve ser extraordinariamente maravilhoso, porque se meu pai, que é pecador, é tudo isso, imagine Deus, que é pai dos pais e que está acima de todos. Você pode gerar no coração do seu filho o amor pelo pai, ele é pai e se revela na Bíblia como tal. Deu para entender? Quarto, eu coloquei aqui, na minha família, os relacionamentos estarão acima das coisas. Na minha família, os relacionamentos estarão acima das coisas. Olha que interessante, nós estamos vivendo hoje uma tensão imensa, porque a gente fica só correndo atrás das coisas. Tem gente que acorda cedo, vai dormir tarde, comendo penosamente o pão de cada dia, porque eles pensam que se tiverem mais coisas, vão ser felizes. Só que você já notou que quanto mais você tem, mais quer ter, porque não para nunca? Esse negócio não para nunca. Quanto mais sobe, mais quer, mais tem. Esses dias eu vi uma pesquisa que eu achei bem interessante. Sabe aqueles pesquisadores que pesquisam o nada? O cara pensa, o que eu vou pesquisar? E pesquisa uma coisa que ninguém pensa. E esses dias ele pesquisou e ele se descobriu uma coisa legal. Ele disse que a pessoa na corrida, você vai numa corrida, o que chega em terceiro lugar está muito mais feliz do que o que chegou em segundo. Porque o que chega em segundo só se compara com o primeiro. Mas já quem chega em terceiro se compara com o quarto. Cheguei primeiro, né? Olha que incrível. Ou seja, quem está no ponto, quem sempre mais, nunca para. A sacola nunca enche. A emoção da alma nunca se satisfaz. É um desejo monstruoso que nasceu no coração do homem no Éden. Ele tem Deus, ele tem um jardim, ele tem uma esposa, ele tem paz, mas ele quer a única árvore que não pode mexer. O homem podia reclamar com Deus no jardim, falar, Deus, aqui não tem um shopping, não tem um salão de cabeleireiro para eu levar a Eva. Podia. Só não podia falar de árvore. Tinha todas as árvores lá. Pecaram no excesso, não na falta. De lá para cá, pecado é maximização de virtude. Tudo que é exagerado é pecado. Até, se você olhar na lista das obras da carne, tudo que tem lá é um exagero de algo bom. Prostituição é o exagero do sexo. O exagero do elogio é quando você exalta. O exagero de olhar alguém como referência é torná-lo ídolo. Na raiz de todo pecado há um exagero. O exagero do amor pelo filho pode gerar um menino mimado. Eu me lembro quando meu filho nasceu, eu e minha esposa, pais de primeira viagem, eu que não tive pai, imagina, minha esposa teve um pai meio complicadinho, então a gente teve todo aquele movimento com o nosso filho, até que chegamos um dia, levamos ele para o hospital porque ele tossiu, levamos ele na médica, a médica olhou para mim, assim, uma médica colombiana, com um pesado sotaque, disse para mim, pais, esse menino não é um bichinho. Ela disse, isso aí é excesso de amor, o coraçãozinho dele está muito grande. Aí eu fiquei pensando comigo, incrível, por incrível que pareça, até o amor em excesso pode matar. Cuidado com os excessos. Filho que pede demais, recebe demais, se transforma em um problema. Tudo que vem a qualquer custo, pode custar caro demais. Cuidado com os excessos. Tem gente que vive em estado de atraso, já viu? São reféns das agendas, eles ficam catando feriado na vida para se sentir vivo. Sacrificam os relacionamentos só para conquistar as coisas.
Isso é uma das maiores tolices da vida, porque pessoas valem muito mais do que coisas, relacionamentos são mais importantes do que riquezas materiais. É melhor você ter uma casa pobre, onde reina harmonia e paz, do que viver num palácio que só tem intriga. É Provérbios 17:1. A Bíblia mostra isso perfeitamente em 2 filhos. Você tem 2 homens na Bíblia que poderiam ser extraordinários. Se eles vivessem hoje, eles seriam tranquilamente ícones do cinema de Hollywood. José e Absalão. Os 2 eram jovens, os 2 eram ricos, os 2 eram bonitos, os 2 eram inteligentes, os 2 mexeram com política e os 2 eram filhos de homens de Deus. Um deu certo, o outro deu errado. São escolhas, jeito de se relacionar. Não adianta a gente projetar uma série de coisas, porque nem sempre na família as coisas saem como a gente deseja. O pai do filho pródigo permite que o filho vá, corre o risco da estrada, para não ser consumido pela culpa e o remorso amanhã. É tão sério isso aqui, ó. Cuidado com o acúmulo exagerado de coisas e perdendo pessoas. Valorize os seus relacionamentos. Quer ver uma coisa? Você quer prestar um culto tremendo para Deus essa semana? Faça o melhor almoço de domingo que você puder. Senta na mesa com seus filhos e ri bastante. Conversa, curte o momento. Proíbe a entrada dos celulares na mesa. Conversa com ele, desliga a TV. Almoça junto, um olhando para a cara do outro, sentindo quem é o outro. Come de colher, fala de boca cheia, se vira, seja você, arranca as máscaras, tira as faixas. É Deus quem tira Lázaro da sepultura, mas as faixas é a gente quem tem que tirar. Tirai as faixas e deixai-o ir. Quanta gente hoje morrendo nas faixas da vida. Quando você tem uma família abençoada, a melhor coisa que você consegue é juntar todo mundo e feliz. É que tem tanta gente hoje com tanta coisa, que as famílias já chegam na igreja. É interessante se olhar, tem família que já chega na igreja assim, ó, é o pai, a mãe e 3 filhos. Aí vem cada um no seu carro, né? E vai cada um para um lugar depois. Ninguém se olha, ninguém se fala. É um negócio esquisito, nem parece mais uma família. Eu tenho a sensação de que eles entram, cada um espera o elevador subir para o outro descer, sabe? Ninguém vai junto e se fala por via WhatsApp. Mãe, já almocei. E responde com a carinha. Nem palavra tem mais. Até o você virou um VC, né? No casamento a gente tem essa tendência de transformar coisas maravilhosas em coisas sem graça. Aquele beijo apaixonado vira um selinho miserável de oi, tchau. Não é esquisito? Até as frases mudam. O cara no primeiro ano do casamento ele fala para a esposa, 7 bilhões de pessoas no planeta, eu casei com você. Olha que lindo. 10 anos depois, de 7 bilhões de pessoas no planeta, eu casei com você. Não é a mesma frase? É a mesma frase. Só que a entonação de voz mostra o problema gerado na alma. Ei, meu Deus do céu. Quinto, para terminar. Na minha família, as coisas importantes estarão acima das coisas urgentes. Guarda o que eu estou dizendo. Coisas importantes precisam estar acima de coisas urgentes. Escuta o que eu vou te dizer. Há uma grande tensão entre o urgente e o importante. Nem tudo que é urgente é importante. Não poucas vezes a gente sacrifica no altar do urgente a coisa que é importante. É urgente comprar isso, comprar aquilo, mas é mais importante sentar e conversar, não é não? Cuidado com coisas importantes roubando as coisas urgentes e vice-versa. É preciso ter um equilíbrio nisso. Nosso relacionamento com Deus, com a família e com a igreja são importantes. Relegar esses relacionamentos a um plano secundário para correr atrás de coisas passageiras é machucar o coração de Deus. Por isso que Deus estabeleceu uma igreja inteligente. A Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o texto, olha para mim, o texto não diz que você vai ganhar um monte de coisa depois. Diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentar é porque você já tem e ganhou mais. Não é que você vai receber um monte de coisa. É que quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, já tem graça. E essa graça é acrescentada, porque ele está buscando primeiro a Deus. É o contrário. Olha que interessante, ó. A gente precisa investir no relacionamento com Deus e com os nossos familiares, para que a gente não naufrague nesse oceano monstruoso de hoje. Pergunta de Deus para você, o que é mais importante para você na sua casa? O que é mais importante na sua família, com seus filhos, com as pessoas que você tem ao seu redor? Se tem uma cena que eu acho linda na igreja, é ver famílias unidas. Por isso que eu gosto tanto da ceia na nossa igreja. Famílias unidas, são casais servindo a ceia, casais tomando junto, sentados juntos. Tem igreja que eu vou por esse Brasil afora que é encontro de casal e você tem que mandar o cara sentar do lado da mulher, que nem no encontro de casal ele senta. Há homens que valorizam tanto as coisas e esquecem das esposas. Por exemplo, tem marido que valoriza tanto o carro, ama tanto o carro, que se a esposa bater a porta, ele fica endemoniado, não tem? Se você, irmã, tem um marido desse, eu tenho uma sugestão de perfume para você. Use gasolina, ele vai amar.
Quanta gente hoje perdendo a sensibilidade, colocando no lugar das coisas importantes as coisas urgentes, e com isso vão vivendo de correria o tempo todo, pressa para todo lado, e estão esquecendo das coisas mais tremendas da vida. Conta-se que num hospital lá em São Paulo, naquele chamado corredor da morte hospital, onde só ficam as pessoas já preparadas para morrer, um médico que trabalhou lá durante 18 anos, fez questão de catalogar no seu diário as 4 coisas que as pessoas mais se arrependem na hora da morte. Primeiro, não ter vivido um grande amor. O cara passa pela vida, mas não amou. Saiu por aí catando todo mundo, mas não amando ninguém. Animalização do amor. Abocanha pessoas, mas não consegue ter gente. Segundo, não ter vivido um sonho. Passou pela vida, mas não viveu. Teve um poeta que disse: quem passou pela vida e num perdido repouso adormeceu. Quem passou pela vida, mas não sonhou, não foi homem. Foi um espectro de homem, porque só passou pela vida, mas não viveu. Quanta gente sem sonhos. Os 2 mais importantes dias da sua vida: o primeiro dia que você nasceu, o segundo dia que você descobre o porquê de ter nascido. Já descobriu? Sonhos. Tem gente que não sonha mais. No máximo compra um sonho e come, para sentir a densidade da coisa. Terceiro, as pessoas se arrependem na hora da morte de não ter aproveitado as oportunidades. Oportunidade é uma coisa que vem rápido. Sabe de onde vem a palavra oportunidade? Vem dos navegadores da Idade Média. Eles costumavam dar nome para os ventos. E o vento que eles gostavam era aquele que vinha no final da tarde, que ajudava o barco a ancorar. Era o obiportus, o vento da oportunidade. Aquele que me ajuda a encostar o barco e sentir que cheguei. Quanta gente perdendo o vento da oportunidade. E uma oportunidade perdida não volta mais. Coisa complicada é você olhar no horizonte da vida e saber que perdeu tempo. Quanta gente sofre por ter perdido oportunidades. Devia ter estudado, mas não estudei. Devia ter feito isso, não fiz. Tem uma música que até diz assim: devia ter sonhado mais, ter errado mais, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Quarto, se arrepende de não ter visto os filhos crescerem. Ele conta a história de um médico que segurou, de um rapaz, um empresário, que segurou no jaleco do médico e desesperadamente gritava: não posso morrer hoje, porque eu não vi minha menina crescer. Eu não fui buscar meu filho na escola. Cresceu e eu não vi. A voz mudou e eu não percebi. Pior de tudo, cresceu, alguém veio, levou e eu não vi. Faça um pacto com Deus aqui hoje. A minha casa terá filhos para a glória de Deus. Meu filho vai ser um homem para a glória de Deus. A minha filha vai ser uma mulher para a glória de Deus. A minha casa vai ser o lugar onde a glória de Deus se manifesta nos meus filhos. O maior milagre que você vai viver é se você gerar filhos melhores para esse mundo podre que está aí fora. Fica de pé, por favor. Quanta gente está perdendo seus filhos, sua família. Quanta gente perdendo a alegria da casa. Esses dias eu li uma história que o autor fez questão de colocar como filha pródiga moderna. Ele conta de uma menina lá em Seattle, nos Estados Unidos. A menina queria ir para uma festa, só que o pai disse para ela: você pode até ir, mas você vai chegar em casa às 11 horas da noite, em ponto. E o pai era muito sério, muito fechado, muito rígido. E a menina ficou irada porque todas as outras amigas dela já tinham falado: você vem, mas depois a gente vai para uma balada aí. O que a menina fez? Colocou a mochila nas costas, pulou a janela e fugiu de casa. Foi embora, foi para longe. O tempo foi passando e ela vivendo lá, o dinheiro acabou. Fez umas amizades e as amizades acabaram colocando ela no submundo das drogas. Aprendeu a se drogar. E uma coisa chama outra. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando ela percebeu, estava destruída, se prostituindo, arrebentada, doente. Então um dia vem o que a Bíblia chama de cair em si. Que é quando você está fora do eixo e encontra o caminho. E ela caindo em si, ela pensa: o que eu fiz da vida? Então ela pega o último dinheiro que tem, compra uma passagem de ônibus. Você já andou naqueles ônibus que param em todas as paradas? É só esse que a gente consegue comprar quando está na crise. Ela comprou a passagem para a cidade dela. Pegou um cartão telefônico, ligou para casa. E nos Estados Unidos é comum cair na caixa eletrônica. E a caixa eletrônica, ela diz assim: papai, sou eu. Estou voltando para casa.
Se o senhor ainda me quiser, terça-feira, meio-dia, eu vou estar na rodoviária. Se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu sei que o senhor não me quis, eu não te culpo. Eu volto para o ônibus e vou embora. Ela desligou e começou a vir um turbilhão de perguntas. E se meu pai mudou de casa? E se meu pai não quiser me receber? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer da vida? Se toda a minha referência é meu pai, para trás eu não volto, para frente para onde eu vou? Só que ela entra no ônibus e vai. Cada vez que o ônibus para e avisa, 15 minutos, e ela respira fundo. Até que o ônibus chega na cidade dela e o motorista diz 15 minutos e nós seguiremos viagem. Ela respira fundo, diz 15 minutos para mudar minha vida. Ela desce já com aquela ideia, vou lá, dou uma olhada no saguão, não tem ninguém, eu volto e continuo no mesmo ônibus e vou até o final dele, seja o que Deus quiser. Só que quando ela chega no saguão da rodoviária, tem uma faixa de fora a fora, dizendo seja bem-vinda. Mais de 40 parentes, com um chapeuzinho de festa, língua de sogra, jogando aqueles confete para cima, uma festa, uma música, uma bandinha, e ela desesperada, sem saber direito o que fazer, quando o pai sai correndo de trás da multidão, abraça ela, coloca ela no colo, ela diz, pai, eu preciso pedir perdão. Ele põe o dedo na boca dela e diz, ainda não, aqui é só introdução, a festa maior é lá em casa, aqui tem só a tropa de elite, lá em casa que está o povo todo, porque a sua casa, seu quarto ainda é seu. O que é rígido demais quebra. Abra sua porta da sua casa hoje para os recomeços de Deus. Os filhos que irão podem voltar. Em nome de Jesus, que a sua família hoje seja um lugar, uma terra de recomeços, de coisas novas, de restauração. Crie filhos para a glória de Deus. Não abandone o seu filho nas rodas dos amigos daí. Que você seja o amigo do seu filho. Que seu filho confie em você, irmã. Que sua filha possa se abrir com você. Abraça aí a sua família. Vamos orar juntos. Ore pela sua casa, pela sua família. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não preciso descer aqui agora e colocar a mão sobre a sua cabeça, porque ninguém é mais autorizado a ser o sacerdote da casa do que você. A bênção de Deus está sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, que são projetados em você aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui hoje é muito mais do que uma família. Porque na verdade você está abraçado com a sua família, mas está inserido na família de Deus. Tudo aqui é família. Mais do que isso, o que Deus fez em você foi transformar você em filho para a glória dele. Portanto, o que ele fez em você, você pode fazer nos seus filhos e gerar filhos para a glória de Deus. Só os amados podem amar, os curados podem curar. Amém? Ora aí com a sua família. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família representada aqui essa noite, Pai. Pai, eu quero orar em especial por cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha representados aqui nesse templo hoje, Pai. Capacita-nos, através do Teu Espírito, para que geremos nesses filhos o caráter de Cristo. A nossa família precisa testemunhar do Cristo, o Cristo que da cruz desceu, Pai, que foi para o túmulo, do túmulo ressurgiu, e vivo está para todo sempre. É desse Cristo que a nossa família testifica, é desse Espírito que testifica de Cristo em nós. Precisamos tanto, Senhor, da Tua capacitação, porque sozinhos nós não conseguimos. O mundo conspira contra nós, o inimigo conspira, o mundo, a carne e o diabo. Mas nós estamos aqui hoje de pé, porque acreditamos na Tua palavra, baseamos na Tua palavra e sabemos que através do auxílio do Teu Espírito, a palavra entra em nós. E uma vez entrando em nós, gera vida, o caráter de Cristo. Somos cristãos não apenas porque somos de uma religião, mas porque a Tua vida está em nós. Que os nossos filhos sejam filhos melhores para a glória de Deus. Que os casamentos sejam melhores para a glória de Deus. Melhores maridos, melhores mulheres, melhores pais, melhores filhos. Para que o mundo creia que o Senhor que habita nas nossas casas não é uma religião, uma abstração filosófica, criação da mente. É um Deus, o Deus, acima de todos os deuses e de todas as ideologias. Obrigado, Pai, por cada um aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor.